A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Livro de Gênesis, capítulo de número 12, verso de número 1. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Querido irmão, querida irmã que me ouve pela Rádio Regional na manhã desse sábado, ou você que posteriormente estará ouvindo essa mensagem pelo YouTube ou pelo Facebook. Uma mensagem bastante conhecida, um versículo bastante famoso, né? Se é que nós podemos usar esse termo para falar da palavra do Senhor. Mas aqui nós temos que meditar e observar a profundidade que esse ensinamento, que essa ordenança que foi dada para Abraão, possa ser entendida no âmbito da terra, mas também no âmbito espiritual. Primeiramente que Abraão foi escolhido por Deus, e Deus fez uma promessa grandiosa para Abraão. Deus diz assim: olha, Abraão, sai da tua tenda e olha para os céus. Está vendo as estrelas que você está vendo? Elas são incontáveis. Incontáveis também são os grãos de areia. Mas fique tranquilo, porque assim será a sua descendência. Assim será a promessa que Deus tem para você. E é isso que eu estou dizendo, Abraão, que a sua descendência será tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia do mar. Então Deus escolheu Abraão e tinha um propósito, tinha algo poderoso para oferecer. Só que esse projeto de Deus necessitava de uma ação, de uma atitude de ousadia por parte de Abraão. E assim que Deus fez essa promessa, Ele também determinou: olha, é necessário que você saia da tua terra, você vá para um lugar que você não conhece, você não sabe como é, e quando você for, você vai ficar desvinculado, você vai perder o vínculo com a sua família, com a casa do seu pai, com os seus parentes, com todos, porque você terá um novo projeto de vida. E Abraão, sem conhecer a terra que ele iria, ele assumiu, ele incorporou essa determinação do Senhor e foi, pela fé, crendo que aquilo que Deus tinha para ele era o melhor. E quando nós olhamos para a vida de Abraão, a gente vai perceber que houve muitos percalços, houve muitas dificuldades, houve muitos conflitos, até mesmo dentro do núcleo familiar, até mesmo envolvendo a sua esposa, até mesmo envolvendo seus filhos, mas Abraão prevaleceu, porque ele teve uma fé de que os planos de Deus era muito maior do que os seus planos pessoais, que a vontade de Deus estava acima da vontade do homem, do cidadão chamado Abraão. E aí eu quero refletir nessa palavra, trazer para o nosso dia a dia, trazer para o nosso cotidiano, para que nós possamos entender no âmbito espiritual o que ela representa no nosso dia a dia. Primeiramente, o que foi necessário Abraão fazer? Foi necessário ele romper. Foi necessário ele sair de uma zona de conforto, sair de um lugar onde ele vivia, sair debaixo do teto do seu pai, sair da proximidade dos seus familiares, para caminhar por um terreno, por um lugar desconhecido. Muitas vezes nós somos chamados para sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes nós somos convidados a mudar o nosso pensamento, a rever os nossos conceitos, a rever os nossos valores e abandonar muitas práticas que nos traz não bênção, mas nos traz muita tristeza, muita dor. Mas o medo de nós assumirmos uma condição diferenciada, o medo de assumirmos uma condição de ruptura, faz com que mesmo assim permanecemos na mesma condição. Permanecemos aceitando aquilo que é nos imposto, aquilo que é nos colocado, aquilo que engolimos e muitas vezes não temos concordância com aquilo, mas o medo daquilo que está distante, que não conhecemos. Então, pela fé, nós precisamos dar um passo de coragem em relação aos nossos valores, em relação àquilo que cremos, em relação àquilo que buscamos. E eu gostaria de ilustrar nessa passagem
algo que aconteceu no Novo Testamento com a presença de Jesus. Vocês conhecem uma passagem em que Jesus, estava caminhando sobre as águas. E os seus discípulos, os seus apóstolos, estavam em um barco. E quando eles viram Jesus, num primeiro momento, eles acharam que era um fantasma. Ficaram assustados com aquela imagem reluzente que na noite caminhava sobre as águas. E a condição de medo, de temor dos seus seguidores era muito simples. Ninguém jamais andou sobre as águas. Ninguém tem esse poder de caminhar sobre o mar. Então, na cabeça deles, aquilo era impossível. Então, aquilo só poderia ser algo fantasmagórico, assustador. E aí Pedro, ele teve um instinto de coragem. Ele foi tomado por uma condição de fé e até perguntou se ele poderia ir ao encontro de Jesus e também caminhar sobre as águas. E Jesus diga: venha Pedro, saia do barco e caminhe sobre as águas e venha ao meu encontro. E Pedro foi. E eu acredito que Pedro deva ter dado alguns passos. Pedro começou a caminhar sobre as águas ao encontro de Jesus, mas de repente eu acho que ele se questionou. Eu acho que ele perguntou assim para seu próprio eu: eu estou realmente caminhando sobre as águas? Como posso um pobre mortal, um homem, caminhar sobre as águas? E quando ele pensou, ele colocou em dúvida aquilo que ele estava fazendo, ele afundou. E o que ele afundou, ele só sentiu a presença de Jesus quando segurou pelo braço e trouxe novamente à tona, o colocando no barco. Às vezes a nossa vida, as decisões que nós estamos tomando, elas são parecidas como essa. Às vezes Jesus está olhando para você no lugar que você está, no seu barco, no seu lugar de conforto e suposta segurança, e está te chamando: venha caminhar ao meu redor. Por mais que a distância entre eu e o barco, entre a sua zona de conforto, possa parecer perigosa, se você caminhar em minha direção, olhando fixamente para os meus olhos, tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que esse mundo coloca como impossível, ele não vai fazer efeito sobre a sua vida, porque a tua condição de fé, de perseverança, de ousadia, vai te colocar numa condição que a autoridade de Deus vai estar sobre a sua vida. Às vezes é necessário você dar um passo de fé, um passo de coragem na sua vida. E o caminho para que isso possa acontecer é que você não tire os olhos da presença de Jesus. Que por mais que aquilo que está debaixo dos seus pés não te traga segurança numa condição humana, mas aquilo que a tua visão está enxergando, aquilo que você está olhando pela fé, a presença majestosa de Jesus na tua frente, ele vai te trazer para próximo dele, de maneira que você vai sentir a presença e vai ter a convicção de que caminhar em direção a Jesus é a melhor escolha que nós podemos fazer por essa vida, para a vida a qual vivemos nessa terra. Essa terra, sim, tem muitos valores que são concretos e absolutos e que nós precisamos enfrentá-los cotidianamente, mas há algo maior, algo sobrenatural da presença de Deus que nos atrai, que nos coloca diante de Jesus, na certeza que olhar para Ele, caminhar em direção dEle, é o melhor que nos resta para essa vida que temos aqui. Que você possa ter a fé e a coragem, a ousadia de Abraão, sair da sua zona de conforto, eu não sei qual é, mas você sabe, e buscar a presença majestosa de Jesus, olhar, mirar para frente, porque Ele está de braços abertos para te receber. Embora você possa ter a certeza que a distância entre o lugar que você está e o local onde está a presença de Jesus possa ser conflituosa, possa te trazer algum aperto, alguma dúvida, não tenha esse receio, porque essa trajetória é o que vai te trazer a paz, é o que vai trazer a certeza de dias melhores para a tua vida. Receba essa palavra, meu querido, minha querida, em nome do Deus Todo-Poderoso.